Bom, meus amores, antes da gente começar, eu tenho um presente. Eu não, né? Na verdade, a clínica Alessandra Frauzini tem um presente pra vocês. Conta aí pra elas. Ó, a gente vai fazer uma coisa aqui que é inédita. Vamos dar 10% de desconto nos procedimentos aqui da clínica pra quem ficar até o final desse vídeo. E vai ter que falar uma palavra-chave. E qual que é essa palavra? Não sei, você vai ter que assistir até o final. Então, bora pro vídeo. A pessoa de hoje, a mulher, a empresária que eu tanto falei pra vocês, é a Alessandra. Alessandra, muito prazer. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês. E obrigada, é uma honra estar participando do seu podcast. Obrigada. E fora que agora eu tô com a responsabilidade enorme, porque eu descobri que a dona aqui tinha um podcast. Agora pensa. Ô, Alessandra, me conta aqui, de onde você é? Eu sou de Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro, né? Rio, acho que todo mundo conhece o Rio, né? A gente chega aqui em Paris, a primeira coisa que as pessoas perguntam é do Rio. Minha cidade fica a 2 horas e meia, região serrana do Rio de Janeiro. E tô aqui há poucos anos, há 2 anos e meio só, aqui na França. Uhum. Mas antes da gente partir pra França, quem era a Alessandra lá no Brasil? Lá no Rio? Lá no Rio. Eu sou essa Alessandra que está recomeçando. Eu era essa Alessandra que está recomeçando aqui agora. Eu comecei lá do zero também, assim como eu vim para cá e comecei do zero. Trabalhei como a maioria dos brasileiros em CLT e fiz o meu primeiro curso há mais de 15 anos atrás. Comecei na área de estética com maquiagem social, casamento, festas. E aí, quando foi em 2000, continuei trabalhando em CLT. Mas nessa área eu fazia extra, sabe? Final de semana, quando eu não estava trabalhando, à noite eu ia maquiar uma cliente. Mas em 2017 eu abri o meu primeiro estúdio, que era bem pequenininho, bem simplesinho, lá no Brasil. E desde então eu trabalho exclusivamente com isso. Então, você começou trabalhando paralelo, ao mesmo tempo CLT, ao mesmo tempo empreendendo. Exatamente. Com a maquiagem. Mas de onde surgiu essa vontade de, sei lá, maquiagem, estética? Você inspirou em alguém? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de maquiagem. Eu sempre falo que a maquiagem, ela foi escape, mas também salvação pra mim. Então eu era aquela menina, as pessoas da minha época, e a gente acaba entregando a idade sem querer, né? Mas que ficava feliz quando passava um lapisinho de olho e um glossinho da Avon, sabe? De morango. Aquilo me deixava feliz. Eu gostava muito da sensação que me causava quando eu me arrumava. E tanto que o meu primeiro curso de estética eu não fiz de maquiagem e de sobrancelha juntos, que na época era junto. Eu não fiz pra trabalhar, eu fiz pra mim mesma. Você fez porque gostava. Eu morava em Nova Friburgo, né? Crescia minha vida inteira em Nova Friburgo, interior do Rio. Me mudei pra São Paulo a trabalho, fui trabalhar numa empresa de construção civil, nada a ver com a minha área, né? Trabalhava na parte administrativa dessa empresa. E quando eu mudei pra São Paulo, você tá num lugar totalmente novo, onde você não conhece ninguém. Então você tem que fazer suas próprias coisas, assim como muito brasileiro chega aqui, né? A gente aprende a fazer nossa unha, a gente aprende a fazer o cabelo. Então foi assim em São Paulo a minha trajetória há mais de 15 anos atrás. E aí eu acabei procurando um cursinho que tivesse essa parte de estética e fiz o meu primeiro curso. Então não foi nem para trabalhar, foi realmente para cuidar de mim, para me sentir melhor comigo mesma, num lugar novo, né, que eu estava me adaptando. E dali surgiu, as pessoas viam, né, a maquiagem, o olhinho de gatinho que eu uso há anos, que é uma das minhas marcas registradas. E aí perguntava, você não faz em mim, eu tenho um casamento, você não faz isso para fora, não teria como. E foi assim que foi começando, foi por pedido mesmo das pessoas. Foi de uma maneira bem despretensiosa. Exatamente. Mas você falando de entregar a idade aí, eu vou entregar a minha também, porque eu sou da época da revista também, revista da Avon. Acho que tá aí, eu acho que ainda tem gente que deve ver, né, de vez em quando. Verdade. Espero eu. Revista da Avon, justamente, e a gente quando é mais novo, tem uma incursão com esse negócio de gloss, de maquiagem, né? Menina gosta É o que a gente desses... começa, eu acho, né? Isso, Não tem muito aquela coisa igual hoje, tem contorno, não. Naquela época era um lapisinho preto na linha d'água, que a gente não sabia os truques ainda, o que aumentava, o que diminuía, nada. Então era um lapisinho e um gloss da Avon. E você falando aí que mudou pra São Paulo, então, querendo ou não, foi a sua primeira ali imigração, ou seja, fora da sua bolha. Dentro do próprio país Isso. ali, mas fora E do meu uma coisa conhecido. bem interessante que você falou foi a questão da gente querer aprender fazendo a gente quando a gente sofre essa... Sofre, né? Sofre um pouco. Sofre. Mas quando a gente muda, realmente a gente tem essa questão de querer fazer as coisas, porque tudo muda, né? Tudo muda, a gente não conhece, né? Eu levei, não sei, 6 meses para encontrar um salão onde eu conseguisse fazer meu cabelo e gostasse, para conseguir uma manicure que eu gostasse. Então, tudo ali era eu mesma que fazia. Mas o que eu sempre amei mesmo
foi essa parte do rosto, sabe? Essa parte da maquiagem, tanto que hoje eu foquei nessa parte de maquiagem semi-permanente, né? Não mais da maquiagem social, eu não trabalho mais com a maquiagem social. Amo, faço em mim todos os dias, mas eu continuei nessa área aí da maquiagem. E falando no olho de gatinho, eu tô vendo daqui ao vivo e a cores, tá perfeito, gente. Obrigada. Realmente... São anos de prática. Eu falo que hoje eu faço até... Eu sofri um acidente recentemente, né? Hoje eu estou, inclusive, sem órtese, que não era pra estar, mas agora eu tô conseguindo. Hoje é o meu segundo dia que eu tô ficando sem órtese, mas eu sofri um acidente e fiquei impossibilitada de mexer o meu braço direito, que é que eu faço tudo. E eu aprendi a fazer até com o braço esquerdo, então eu falo que agora eu faço de qualquer jeito. Isso que é talento, né, não? É isso aí. Com qualquer mão, de qualquer maneira, tá ali, pega e faz. Isso aí. E quando você começou a fazer de maneira ali profissional, né? No caso, para as pessoas e tal. Quanto tempo você ficou? Como que foi? Aí você já imigrou para outra coisa? Começou a fazer outra coisa? Ó, vamos lá. Eu, trabalhando em CLT, eu comecei a fazer faculdade. Como eu trabalhava numa empresa de construção, e a gente, quando é mais nova, a gente não tem muito, né? A gente não pensa muito, isso daqui é o que eu amo fazer. A gente pensa, o que vai dar dinheiro? E aí, o que vai dar dinheiro eu já estou numa área de construção civil, vou fazer uma faculdade nessa área. E eu entrei numa faculdade de engenharia civil, que não tem nada a ver comigo, né? Acho que hoje as pessoas olham e sabem que não tem nada a ver comigo. Mas eu fiz 2 anos de engenharia civil em São Paulo e trabalhei nessa área, em 2 empresas em São Paulo, nessa mesma área, até que eu vi que realmente aquilo ali não era para mim. E quando eu me programei para ter o meu primeiro filho, João, que já está com 14 anos hoje, eu falei, eu quero trabalhar para mim mesma. E eu sempre gostei, foram coisas que eu sempre gostei. Maquiagem, moda, decoração, são coisas que me chamam a atenção. O belo, né? Aquela coisa que eu gosto muito de olhar coisas bonitas, de ver coisas bonitas. E então eu resolvi, na época, montar uma loja de roupa para mim. Comecei a empreender com uma loja de roupa em São Paulo. E depois eu resolvi voltar para minha cidade quando o João tinha 1 ano, porque era muito corrido em São Paulo. Então eu estava longe da minha família, sozinha. Então eu preferi voltar para minha cidade e eu trouxe essa loja. Eu voltei com essa loja de São Paulo para minha cidade. E com o tempo depois eu troquei, não deu certo a loja, eu sempre conto essa história, eu quebrei algumas vezes antes de dar certo, acho que é muito importante falar isso, não foi do dia pra noite. E aí eu montei uma loja de maquiagem, né, já tava ali, eu já sabia fazer, eu montei uma loja de maquiagem na minha cidade, porém ali isso eu já tava há uns 3 anos tentando a loja de roupa, já não tinha mais dinheiro, já não tinha mais como continuar, e eu fiquei 3 meses só com a loja de maquiagem, que eu acho até que teria dado certo, mas eu realmente não tinha mais capital pra manter. E ali eu fechei a loja e voltei a trabalhar de CLT na minha cidade, em Nova Friburgo. Voltei a trabalhar de CLT, porém eu já tinha algumas clientes, né, de maquiagem que pediam para fazer. Então eu ia até a casa delas para fazer, mas sempre no horário que eu tinha vago do trabalho. O trabalho ali de CLT era o principal. Trabalhava na área de saúde, na área administrativa também. E até que eu saí de lá, fiquei 2 anos e meio lá. E aí foi em 2017, depois que eu montei, de fato, a minha primeira empresa nessa área. Você falando aí sobre a sua cidade, quantos mil habitantes ela é? Tipo assim, é uma cidade pequena, uma cidade grande? Eu considero uma cidade pequena, mas é uma cidade de 190 mil habitantes, né? Então, tem cidades bem menores que isso. Mas se a gente for comparar com a capital, né, com o Rio, é uma cidade pequena, mas é uma cidade que você consegue viver bem, você tem emprego, tem alguns empregos serve emprego para cidades vizinhas que são menores. É uma cidade de porte médio. E você falou que você abriu e fechou várias vezes, querendo ou não. E o que você acha que foi, assim, a sua dificuldade, o seu desafio? Completamente inexperiente, né? Como eu disse, eu comecei do zero, então eu não tinha... ninguém nunca tinha empreendido na minha família, eu não sabia como era empreender. Então, todos os erros de iniciante que podiam ser cometidos, eu não tinha feito faculdade de administração, não sabia administrar uma empresa, não sabia lidar com caixa. Então, era assim, era tudo misturado, caixa de empresa junto com o pessoal. Era assim, todos os erros que você imaginar, do caixa ao estoque, eu cometi. Mas também falo que eu cometi esses erros. Na loja de São Paulo, não foi tanto, mas eu mudei mesmo de cidade, mas também não posso dizer que se eu tivesse ficado lá teria dado certo. A loja de Friburgo de roupa não deu certo mesmo, assim, terminei com estoque parado, horrível. E aí depois a loja de maquiagem, que foi a que eu decidi fechar mesmo, porque aí eu já não tinha mais capital para manter. Então, todos esses erros que eu cometi nessas 3 vezes, são erros que eu não cometi mais, eu aprendi com eles mesmo. Mas isso é muito comum nos brasileiros, né? Tanto que a estatística que fala que a cada não sei quantas empresas abertas fecha. Dificilmente uma empresa, se eu não me engano, acho que 10, 15% das empresas sobrevivem em mais de 5 anos. Isso. Então, assim, é bem difícil porque é a realidade nossa, né? A gente tem uma veia empreendedora, mas a educação não acompanha isso. A gente não tem isso em escola, a gente não fala sobre empreendedorismo quando é criança. Normalmente, hoje em dia tá mudando muito,
mas a gente não tem uma educação financeira, nem vindo de casa, né? Ainda mais quando você vem de uma origem humilde. Como você vai ter... Hoje em dia, eu acho que muita gente está tendo essa consciência, mesmo com origem humilde, mas na minha época era aquela coisa que, assim, não tinha nem para comprar o básico, praticamente. Então não existia educação financeira. E tá chegando essa consciência, acredito eu, é pelo fato da internet também, Sim. porque se nem fosse a internet também, eu acredito que estaria tudo do mesmo Eu jeito. acho também. A internet, ela ajuda muito, porque hoje em dia você tem tudo ali, né? Na palma da mão, literalmente, você pega seu celular, você faz um curso, você aprende. E na minha época, na época que eu comecei a empreender, não existia isso. Então, assim, você aprendia na marra, errando. Ou você pagava uma faculdade e aprendia, ou um curso e aprendia, ou você errava e aprendia. E aprendia com erro, que foi o meu caso. Tá, e aí, que horas que chega a parte da ideia, do pensamento de vir para Paris? Eu sempre falo que Paris para mim é uma incógnita, porque eu não consigo me lembrar do dia e da hora que eu me apaixonei por Paris. Eu lembro da vida, eu lembro de sempre. Eu não sei se eu assisti um filme, eu lembro de alguns pontos. Eu lembro de um filme que realmente eu assisti chamado Meia-Noite em Paris, muito antigo, e que dali eu fiquei apaixonada na história. É um filme antigo, com músicas antigas, que fala sobre arte. É muito incrível, inclusive reassisto ele até hoje, gosto muito. E dali eu acho que veio alguma coisa. Quando eu fiz um curso de design de moda, de modelagem também, fiz alguns cursos aí nessas áreas também. Já veio mais alguma coisa, porque Paris é a capital da moda, então já veio mais alguma coisa, mas assim, eu não sei o ponto, onde foi exatamente que eu me apaixonei por Paris. Eu sei que eu busco alguns vídeos, algumas postagens antigas, vídeo de YouTube, e eu sempre falo de Paris, eu sempre tenho algo, a torre, um cordãozinho com uma corrente de Paris. Então, pra mim, eu amo Paris da vida. E qual foi o ano que você mudou? Você falou que tem quanto tempo aqui? 2 anos, vai fazer 2 anos e meio, ainda não tem. Eu mudei para cá em 2023, fevereiro de 2023, porém eu já vim a Paris antes, eu vim em 2019. Como eu disse, Paris sempre foi um sonho de vida. Sempre amei e eu sempre falava, a pergunta, se você pudesse morar em algum outro lugar no mundo, era sempre Paris. E aí, quando foi em 2019, eu nunca nem tinha saído do Brasil e eu achava que, assim, Paris era um sonho impossível, né? Aquele sonho que a gente tem bem distante. E aí eu já empreendendo, já com a minha clínica no Brasil, já trabalhando com maquiagem semi-permanente, com micropigmentação, eu vi uma divulgação de um congresso que teria aqui em Paris de maquiagem permanente. Então eu pensei, nossa, seria realmente um sonho, né? Você unir o profissional e ainda na cidade que você é apaixonada. E só que para mim era bem difícil, assim, era improvável que eu conseguisse vir, até porque eu vi isso, estava faltando 3 meses para acontecer o congresso. Mas eu consegui vir, passando por muitas etapas aí que não tem como eu contar tudo aqui. Eu consegui vir nesse campeonato em 2020, em 2019. E participei do campeonato, do congresso, e tinha um campeonato dentro do congresso que eu participei e também ganhei terceiro lugar. Então foi muito especial para mim essa época. Eu passei uma semana só aqui em Paris. E quando eu vim para cá, nessa época, eu tive a certeza que era aqui mesmo que eu queria morar. Era como se eu estivesse reconhecendo essa cidade. E eu prometi pro meu filho e pro meu marido, na época eles não puderam vir junto comigo. Eu chorava horrores, eu fui pra Disney e eu ligava pra eles de vídeo chorando. Era pra estar feliz lá, eu tava, mas tava emocionada porque eles não estavam. E eu prometi que eu voltava com eles. E foi o que aconteceu agora em 2023, a gente voltou. Nossa, e bastante incrível você falar que você já mentalizava, já visualizava de certa Eu maneira. visualizava real, tá? Fazia visualização todos os dias no telefone, eu tinha torre, eu falava que eu ia voltar, eu me imaginava aqui com meu marido, eu fazia visualização mesmo. É bom que você fez um test drive, né? Deixa eu ficar aqui uma semana e ver se é isso mesmo. E como que foi o início da preparação, então? Pra vir. Depois que eu vim pra cá, em 2019, eu falo que 2019 foi um ano excepcional pra mim, foi maravilhoso. Participei de vários congressos no Brasil, no Rio, fiz vários cursos, aumentei minha clínica no Brasil, montei equipe. Então foram coisas assim que aconteceram que foram realmente incríveis. Eu que tinha começado em 2017 a trabalhar para mim mesma num espacinho pequeno, então estava acontecendo muita coisa. Então eu vim para cá em maio de 2019 para esse campeonato e quando eu voltei um mundo se abriu para mim na minha cidade, principalmente por conta do campeonato que eu ganhei. Então realmente a sua visibilidade com certeza aumentou. Triplicou. Paris faz isso, né? É impressionante. Né? Triplicou e o pessoal, que isso? Ela foi em Paris. Ela ganhou um campeonato. E tal. Então eu voltei assim maravilhosamente. Eu já dava curso. Eu falo que a sorte ela encontra os preparados, né? A sorte ela existe sim, mas ela encontra os preparados. E aí eu já dava curso, eu já estava montando ali a minha trajetória. Então quando ela me encontrou eu estava preparada. E aí eu montei mais turmas, eu estava lotando turma e estava indo tudo muito bem até que a gente chegou no início de 2020 e veio pandemia. Então, ali na pandemia, foi aquele horror para todo mundo, né? Não, a gente da área da estética, eu acho que a área da estética, a área de festas e eventos foi muito afetada,
né? Não foi, claro, não se compara ao pessoal da área da saúde, que estava ali dando a vida, colocando a Uhum. vida deles em risco por isso, mas eu digo financeiramente, na parte empresarial, a gente foi muito afetado, porque muitas pessoas conseguiram continuar trabalhando, um psicólogo à distância, a fazer alguma coisa, e a gente não, porque a gente toca nas pessoas, né? A festa é contato, então foram áreas assim que realmente foi o primeiro a fechar e o último a abrir. Então a gente foi muito afetado. Nessa época eu já estava com 2 clínicas no início de 2020. No meio de 2020 eu abri a segunda clínica, na verdade. Então, nessa época, na pandemia em si, eu estava com uma clínica e depois eu abri a segunda. Mas eu tive que fechar, eu fiquei muito tempo. Depois a minha cidade, cada cidade tinha um esquema de reabertura. A minha foi rodízio de CNPJ. Então, às vezes, a gente abria quando voltou, meses Uhum. depois, abria por uma semana, fechava outra. Foi bem complicado. E eu também tive uma questão muito pessoal, que foi complicada também, porque foi a primeira vez onde eu já tinha tido uma crise de depressão, mas não tão forte quanto eu tive logo em seguida da pandemia. Falo que a pandemia, eu vivia numa vida muito corrida. Então, a gente meio que foge, né, dos problemas quando a vida está corrida, a gente meio que vai fazendo aqui e não pensa no problema. E naquele momento ali a gente é obrigada a ficar parado com a gente mesmo, com a nossa mente. E aí é o momento que o bicho pega para quem está com problema de Uhum. saúde mental. Então foi bem complicado para mim. E quando eu voltei sim muito mais forte, eu consegui me reerguer, eu continuei trabalhando, abri mais uma clínica, as coisas deram muito certo, mas eu voltei com uma cabeça muito diferente, de que a qualquer momento tudo isso pode acabar. E será que a gente está vivendo realmente a vida que a gente quer viver? E dali começou a martelar no meu coração, na minha cabeça, de eu tenho um sonho e eu quero ir atrás desse sonho. E será que tudo que eu abri a mão de estar com a família no final de semana, porque eu estava sempre dando curso, eu estava sempre muito acelerada, será que valia a pena? E eu comecei a amadurecer a ideia de talvez fazer uma mudança. Mas foi só assim mesmo, aquelas coisas que vinham na cabeça. E de conversar com meu marido, né? Falar sobre isso. E isso foi acontecer depois que a gente voltou, passamos ali 2021, 2022. Isso foi acontecer no final de 2022. Foi quando, depois de 2 anos amadurecendo a ideia, me preparando burocraticamente para isso também, que eu tomei de fato a decisão. Foi no final de 2022. E me mudei para cá no início de 2023. E essa decisão, ela veio da semente, né? A semente que foi plantada foi no seu coração primeiro. E como que foi o seu marido, seu filho? Tipo assim, ah, amor, vamos? Não, não vamos? Que você tá doida? Como que foi a reação Eu dele? falo que eu sou muito abençoada, muito abençoada. Acho que problema todo mundo passa, né? Mas além dos problemas, eu sou uma filha mimada de Deus. Ele me mima muito. E aí eu lembro que quando foi final do ano, eu estava com uma clínica. Nessa época eu tinha desfeito da equipe, eu estava trabalhando, eu montei um consultório menor. E eu estava trabalhando, eu tinha acabado de inaugurar um consultório novo mesmo. Eu reformei, comprei tudo novo. Comprei uma maca, que era a maca dos sonhos, que era caríssima na época, mas a semente estava ali no meu coração. E aí eu lembro que uma noite, eu conversando com meu marido, eu falei assim: vamos mudar para Paris? Foi exatamente assim. E ele falou assim: que dia que a gente compra passagem? Foi Nossa! exatamente desse jeito. E aí, mas é claro que aquilo ali não foi aquela coisa, quando eu falei, porque era, como eu te falei, eu já estava pensando nisso há 2 anos e a gente falava de vez em quando. Tanto que eu lembro que a minha mãe é muito apegada comigo, né? E eu lembro quando a gente ia na minha mãe, que a gente comentava alguma coisa, ela falava: vocês vão embora, né? Ah, a gente tem uma coisa para falar, vocês estão indo embora, né? Vocês vão embora. Tava sempre aquele assunto ali, mas nunca se concretizava de fato. Mas quando foi em novembro de 2022, eu falei isso com ele, essa frase pra ele, e ele falou: quando a gente compra passagem? E ali parece que a chama do meu coração fez, sabe? Acendeu mesmo de fato. Eu falei: quando que a gente compra passagem? Vamos começar a ver isso? E aí a gente começou a se movimentar para isso. Como eu falei, burocraticamente falando, financeiramente falando, que a gente sabe que quando a gente vem de lá para cá não é fácil, né? A gente pegar o nosso real e transformar em euro. Então a gente começou a se movimentar para isso. As coisas foram acontecendo. A princípio, eu viria, eu e o meu marido, e o meu filho, a gente pensou em ele vir 6 meses depois. Então a gente pensou: vamos mudar talvez fevereiro ou março, e o João fica na escola até junho, e depois a gente leva o João. E a gente sentou com ele, conversou, e ele, que, como eu digo, eu sou muito abençoada, ele falou: não, eu quero ir e eu vou esperar vocês virem. Só que eu nunca fiquei longe do meu filho. A gente nunca se separou como família, a gente nunca acostumou a ficar longe um do outro. E aí, depois a gente organizando tudo, eu falei: não, vamos embora todo mundo. É pra ir, vamos todo mundo ou não vai ninguém. E aí a gente resolveu a documentação dele também. E aí veio todo mundo. Em fevereiro, viemos todos, nós três, sem conhecer ninguém, sem parente, sem amigo, sem nada. E quando vocês resolveram falar, vamos, o que que você planejou, por exemplo, eu vou tentar continuar no mesmo
no mesmo ramo da clínica? Qual que foi a sua estratégia? Ou simplesmente falando, vamos e vamos ver o que que vai dar? Foi quase isso aí. Foi vamos e vamos ver. De fato, eu tinha um sonho de trabalhar com o que eu amo aqui, né? Que é a estética. Mas eu não vim condicionada a isso. Eu não vim, ó, eu só vou, eu só fico lá se eu trabalhar na minha área. Não, eu vim. E muita gente, inclusive, na época que eu vim, as pessoas falavam, nossa, que loucura foi essa que você fez? Porque você tinha uma vida muito boa aqui no Brasil, né? Eu não saí do Brasil, né? Não tava tão ruim assim as coisas. Eu tinha minha própria empresa, eu tinha uma clientela muito boa de anos que me acompanhava. Então, a vida não estava ruim, não aconteceu. Muita gente pergunta, o que aconteceu? Foi uma tragédia? Não, não aconteceu nada. Foi realmente uma decisão. Mas eu vim, como eu comecei de baixo, minha mãe faxineira, minhas irmãs faxineiras, minha mãe empregada doméstica, e eu sempre limpei, fiz o que era necessário fazer, né, durante a minha vida inteira. Se precisasse fazer, eu continuaria fazendo. Eu falei, eu vou, e se preciso for, eu vou trabalhar limpando, eu vou, não acho que isso desmereça quem a gente é, né? Não é um problema para mim, não seria um problema eu recomeçar. Uma coisa que eu tenho zero problemas é recomeçar. Eu acho que isso me torna tão forte e que eu consiga Resiliente. fazer as coisas às vezes mais rápido do que as pessoas. Todo mundo chega para mim e fala, você parece que tá 10 anos aqui. Nossa, como você conseguiu? Exatamente porque, primeiro que eu não tenho vergonha de recomeçar, e eu mostro para as pessoas, muita gente teria vergonha, ela é lá, ela estava no Brasil e estava assim, a vida estava muito boa, agora está fazendo faxina, como é que é? Eu não teria vergonha. Mas eu fui, como eu disse, repito aqui, sou uma filha mimada de Deus e eu tive a sorte de ter encontrado o meu primeiro emprego aqui na minha área, mas eu tive que voltar, eu tive que dar um espaço. Inclusive, eu dei uma palestra agora esses dias, sábado agora que passou, falando sobre isso. Às vezes é preciso, sim, a gente dar ré. E eu voltei trabalhando como CDI aqui, que é o nosso CLT do Brasil. E para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. Ali eu adquiri conhecimento, aprendi a falar francês, aprendi a me virar, aprendi a atender as clientes daqui, entender o que elas gostavam. Mas na sua área. Na minha área. Foi uma sorte, de fato. 3 meses depois eu estava trabalhando. 2 meses eu já estava trabalhando, mas trabalhando no salão com comissão. E 1 mês depois desse trabalho, né, ou seja, 3 meses depois que eu tinha chegado aqui, eu já estava trabalhando em CDI na minha área. Uhum. E uma coisa que você estava falando aí que eu estava lembrando, eu também foi a mesma questão. Vocês estão doidos de ir para Paris, ou o que seja, sair do Saí do Brasil. Brasil, exatamente. Porque vocês estão numa época boa, numa vibe boa. E aí, de repente, o que que vocês vão fazer lá? Então, E se der errado, né? As e pessoas outra perguntam. coisa, muita gente acredita que só vem pra Europa quem tá quebrado. E É. é um engano. Porque, Às vezes a gente. às vezes, as pessoas, igual o meu marido, ele queria resetar, porque ele estava muito tempo no empreendedorismo. Ele falou, eu quero, sei lá, quero sair coisa da minha nova. bolha. É, justo, sair da minha bolha, fazer algo novo. Então, lógico que uma coisa influencia a outra. A gente levou um calote muito grande. Só que ele estava cansado, é mente. Então, assim, dava pra gente se reerguer no Brasil? Dava. Só que a mente, a questão de querer mudança, de querer crescimento, de exatamente. querer ver coisa nova, cultura nova. E é o que eu falo. Eu falo que todo mundo deveria sair uma vez do país. Uhum. Todo mundo deveria mudar, que fosse para passar 1 ano, 2 meses, não sei. Mas deveria. O tanto que a gente cresce. Ou eu assino embaixo. Nossa, o quanto que a gente Justamente. sai da nossa bolha, o quanto que a gente é obrigado, porque na minha cidade estava tudo muito fácil. A minha cidade, como eu te falei, é pequena. Então, eu fiz um trabalho muito bom de divulgação, de internet mesmo, de Instagram. Eu tenho Instagram desde 2012. O Instagram foi criado em 2011, em junho. 6 meses depois eu tinha minha conta no Instagram. Então, eu venho daquela época mesmo que estava tudo começando. Então, eu consegui conquistar uma clientela, uma audiência, vamos dizer, muito boa na minha cidade. E hoje, eu sei que na minha cidade a maioria das pessoas me conhecem. Não é falando sendo arrogante, mas foi um trabalho desenvolvido. Não, justo. E aí, quem é a Alessandra fora disso? Eu só sou isso, eu sou a pessoa que todo mundo conhece, é por isso que as coisas dão certo? Ou eu posso dar certo, independente de qualquer outra coisa? E quando por mim chega mesma? aqui, a gente não é Aí a ninguém. Você gente pode descobre ser, né? se dá certo ou não. Se era por nosso mérito ou foi por sorte. Aham. E essa era a resposta que eu estava buscando, se eu realmente era capaz fora dali, sabe? Então, você trabalhou com CDI quanto tempo, mais ou menos? Até eu montar a clínica, inclusive continuei trabalhando em CDI, não fiquei em CDI, mas fiquei no mesmo lugar ainda, comissionada, indo uma vez por semana, porque lá eu fiz uma clientela muito boa, uma amizade muito incrível, e eu não ia sair simplesmente deixar todo mundo na mão. Então eu montei a clínica e eu ainda continuei trabalhando lá, e eu realmente só parei de trabalhar lá esse ano. No início desse ano, eu trabalhei lá até dezembro. Agora me conta a história dessa clínica agora, a sua. Agora a história A sua. da clínica Alessandra Flauzino. Como eu te disse, já estava trabalhando na minha área, era distante daqui, então eu não abri uma concorrência, né, num lugar perto, não faria isso de forma nenhuma. E eu lembro que a gente que é apaixonado por estética, a gente está sempre procurando uma coisa nova, né? E eu estava procurando, fazia meu botox no Brasil, né? Já tinha aquele hábito de estar me cuidando. E eu vim procurar aqui alguém que fizesse botox aqui na França.
e que fosse indicação, porque não é uma coisa que a gente vai em qualquer lugar, né? E aí uma menina que foi trabalhar comigo, uma brasileira que entrou até depois que eu fui para esse lugar, ela foi trabalhar lá e ela falou: eu conheço um lugar que tem uma menina que é ótima e ela faz botox e eu vou te passar o contato. E aí eu entrei em contato com a que era a Gabi, antiga proprietária aqui. Entrei em contato com ela e marquei para agendei. Ela me mostrou os resultados, me explicou, eu senti confiança e eu agendei para fazer meu procedimento. E eu lembro que eu morava aqui no 15, em Paris, no 15, e eu lembro que eu peguei o T2 na época, né, o Tramway, entrei no T2 e vim para cá. Nunca tinha vindo aqui na vida. E aí eu cheguei aqui e eu lembro que quando eu desci do trem, que eu saí, eu vi a torre. Foi a primeira visão que eu tive, assim, até filmei, eu tenho esses stories, até postei nesses dias. E eu fiquei apaixonada por esse lugar. Apaixonada. Primeiro pela vila, eu fiquei apaixonada. E aí quando eu cheguei aqui também, eu fui muito bem recebida. Eu gostei muito do ambiente aqui, eu não sei explicar. Foi amor à primeira vista mesmo. E aí eu virei cliente aqui dessa clínica, que não era a clínica Alessandra Flauzino ainda, era o Instituto Face Med. E eu lembro que eu gravei uma história e eu falei, eu ainda vou morar aqui. No primeiro dia, acho que a segunda vez que eu voltei pra fazer meu retoque, eu falei, gente, olha esse lugar, é lindo, eu vou morar aqui. Isso é 2024 agora, início de 2024. E continuei trabalhando, seguindo a minha vida, né? Trabalhando lá na outra empresa que eu trabalhava. Passado um tempo, a pessoa que estava aqui, ela decidiu voltar para o Brasil e ela estava vendendo ponto comercial. E aí, eu como cliente dela, fiquei sabendo da oportunidade, foi ali que acendeu a luzinha. Acho Você que tá na falou, é hora. agora. Falei, É agora. tá na hora. E as coisas foram acontecendo, a gente foi negociando e acabou que deu certo. E eu fechei o contrato aqui, peguei o ponto e assinei o contrato no dia 31 de agosto de 2024, há 10 meses atrás. Nossa. E agora me conta o que que você faz? Conta pro pessoal quais são os atendimentos, como que é que funciona. Eu especificamente trabalho com micropigmentação, né? Sou especialista em micropigmentação, já trabalho há muitos anos com isso. Em sobrancelhas, a micropigmentação em si, eu faço sobrancelhas, lábios e olhos. E trabalho com as outras técnicas de sobrancelha simples também, com rena, brow lift. E as técnicas que vão aparecendo, a gente vai se especializando. A clínica em si, a gente trabalha com toda a parte de estética. Facial, corporal, né? Então tem drenagem linfática, limpeza de pele, manicure, extensão de cílios. E hoje a gente tem uma equipe, estamos em 7, se não me engano, 7 pessoas, todas brasileiras. Então, para quem está procurando um serviço brasileiro, estamos aqui. E cada uma fica numa área, né, específica por uma área, e atendemos toda essa parte de estética facial e corporal. E aí, no caso, é a agenda, no caso, conversa com cada uma separadamente, ou no caso, é a clínica, conversa na clínica A em si? gente, a gente tem os dois tipos, né? A gente tem Aham. pessoas que vêm, que as meninas próprias trazem, né? É um trabalho de parceria. E a gente tem pessoas que já entram em contato direto com a clínica, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Temos sistema de agendamento, que aqui na França funciona muito bem, né? Um pouquinho diferente do Brasil. No Brasil é muito WhatsApp, telefone, Instagram. Aqui funciona muito o sistema de agendamento, então elas entram e agendam diretamente com a gente. Então, mas normalmente entram em contato comigo ou, né, pelos meios de contato da clínica e a gente agenda e distribui dentro da clínica para o que ela precisar. Você tem uma marca, e me conta mais sobre essa marca própria. Ah, isso aí. Como eu falei, nesse estúdio que eu trabalhei, eu fiz uma amizade com a Juliette, que é a proprietária desse outro estúdio. E aí a gente, trabalhando juntas, e eu sempre dei curso no Brasil, e eu falei, cara, eu quero começar a ministrar curso aqui, porque é uma coisa que me move muito, é ensinar o que eu sei. Eu gosto muito. No Brasil eu fazia turma de 14 alunas, e todo mês, todo final de semana a gente tinha curso, e eu falo que é muito cansativo, mas ao mesmo tempo me energiza, sabe? Eu saio dali, quando eu termino um curso, normalmente é intensivo, 1 ou 2 dias, eu saio ali renovada, pronta para fazer acontecer. E aí, eu tinha minha marca do curso lá e eu queria criar uma aqui. Na época, a gente resolveu criar em conjunto, que foi a Parriot, né? E a gente criou a Parriot, que é um centro de formação. Hoje eu estou à frente da Parriot e é um centro de formação. A gente tem também uma linha de cosmético que é voltada para quem trabalha na área de estética. Explica pro pessoal o nome, que a gente tava Parriot. falando aqui, a gente tava falando nos bastidores, e explica pro pessoal o nome, que eu achei super interessante. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui Pode. um vidrinho, né? Então a gente tem a Parriot, e quando a gente olha, a gente pensou, foi muito rápido, inclusive, para achar esse nome, e a gente pensava, o que a gente pode colocar que remeta tanto a Paris primeiro a gente começou tanto a França quanto ao Brasil. E aí eu, carioca, e ela parisiense, e é uma marca, né, surgindo de Paris, entre a mistura de Paris e Brasil. E aí a gente pensou, Paris, Rio, e veio Parriot, que, né, se escreve Pario, mas aqui a gente lê Parriot, então ficou muito legal até para pronúncia, porque lembra o Rio Justo. de Janeiro. E fora que aqui na França a gente fala tudo mais, né? Mais né, elegante, mais enfeitadinho. enfeitado. Então é Parriot, é a mistura de Paris e Rio. Tá. E agora me fala, quais os desafios que mais te marcou, que você enfrentou nessa trajetória aqui na França?
Olha, aqui a gente tem que aprender tudo do zero, né? Então a gente tem que aprender a cultura daqui. Não é o mesmo. Eu falo que gente é gente em qualquer lugar do mundo, então se você sabe lidar com gente, você vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Mas, obviamente, que a gente vai se adaptar a essa pessoa, né? A essa gente que a gente lida. Então, ela tem uma cultura diferente, claro que tem a língua diferente, que eu não falava, vale lembrar. Hoje me comunico, ainda não falo. Não se fala, você fala francês fluente. Não, eu entendo tudo que as pessoas falam comigo, me comunico, consigo falar no telefone, consigo resolver coisas burocráticas, mas tenho muito que aprender, cometo vários erros ainda. E acho que isso foi um grande, né? Foi uma grande. Um grande desafio Um grande também. desafio, exatamente essa palavra. A memória da grávida já não funciona tão bem. Foi um grande desafio ter que reaprender isso tudo. Mas, assim, tem né, pontos específicos de desafio de empreendedorismo, montar equipe, administrar a empresa, lidar com o cliente. Mas, assim, acho que um grande desafio que me marcou esse ano, ou nessa trajetória, vamos dizer, desde que eu vim para cá, que realmente foi uma coisa assim, foi um baque para mim. Eu tô grávida, né, de 7 meses e meio, e foi do acidente que eu sofri em fevereiro, onde eu quebrei meu braço, fiquei impossibilitada de trabalhar e de fazer coisas simples do dia a dia. E nesse acidente, que foi um acidente bobo, né, um tropeço, onde eu quebrei o braço, mas que me marcou tanto, porque, na verdade, eu quebrei o braço de uma forma assim que até hoje eu não consigo entender, foi 100% mesmo, e eu não podia fazer de fato nada, né, desde atendimento até coisas em casa, e eu precisaria operar. A solução para mim era cirurgia, porém eu estava com pouquíssimo tempo de gestação, uma gestação muito esperada, muito planejada, que a gente levou um tempo para conseguir, e essa cirurgia colocaria muito em risco a vida da minha filha, que hoje a gente sabe que é uma menininha, é Maria. E então eu decidi não fazer essa cirurgia e não era certeza que eu iria me recuperar sem cirurgia. Então poderia acontecer de eu não fazer, esperar o bebê nascer para poder fazer, e esse tempo, né, parada, foi bem complicado. E, graças a Deus, hoje eu tô recuperando, tô aqui sem a minha órtese, recuperando meu braço, não tá 100% recuperado, eu ainda não tenho toda a minha movimentação, mas eu já consigo trabalhar, eu já consigo fazer alguns movimentos, eu tô aqui me mexendo, então isso pra mim era uma coisa improvável em fevereiro desse ano, tinha feito 2 anos que eu tava aqui, um dia depois do que fez 2 anos, foi o dia que eu sofri acidente, e realmente foi o maior desafio, assim, que eu passei. De estar sozinha, sozinha que eu digo, longe de mãe, longe de pai, da minha irmã, das minhas irmãs, e grávida, sentindo muita dor, não podia tomar remédio, não podia operar. A gestação do início já é em si muito difícil, né? Você já passa por uma questão hormonal muito grande. Então foi tudo junto. E foi bem difícil, mas que agora passou, tá passando. E é um grande testemunho, né? É um grande testemunho. Porque também você compartilhou nas redes sociais, isso querendo ou não influencia, ajuda as pessoas, porque Sim. tudo aqui é muito piscou, já era. E engraçado que no Brasil parece que a gente tem uma certa segurança, entre aspas. Uma ilusão de segurança, Uma né? ilusão, mas tem. Mas tem. Você Mas tá em casa. justamente. Querendo ou não, sempre vai ser a nossa casa. E aí, de repente, quando o seu mundo muda assim, né? Num piscar de olhos. Nossa, e foi literalmente assim. Eu aqui atendendo, atendi o dia inteiro. Tinha ainda atendimento agendado naquele dia. Eu saí para ir do lado, comprar um lanche. Foi assim, de manhã até 4 horas da tarde minha vida era uma, e de 4h30 da tarde a minha vida mudou completamente. Sabe? E daquela incerteza mesmo, porque a gente está começando, né? A gente só tem 10 meses aqui na clínica, então a gente está fazendo clientela. Então eu tive que cancelar meus atendimentos, meus agendamentos futuros, uma clientela que eu estou conquistando ainda, então não é a mesma coisa de cliente que eu tenho há 10 anos, de me esperar, né? A gente sabe que algumas vão embora, não fizeram ainda a fidelização. Então foi um desafio gigante. E falar em clientela, a maioria é brasileiro, é francesa? A minha clientela especificamente, a maioria é francesa. Acho que hoje em dia eu estou atendendo um pouco mais de brasileiro, elas estão chegando. Acho que por conta das meninas que atendem aqui, que tem uma clientela brasileira também, aí vai indicando, a gente está sempre indicando uma outra. E a Neia atende muito brasileiro, você conhece a Neia, que trabalha aqui com a gente na equipe. Mas a minha clientela especificamente, a maioria é francesa. Agora que está começando a vir os brasileiros, estão me descobrindo. E quais são os planos aí, o que você tem planejado para o futuro da clínica? Como que você vê a clínica daqui a alguns anos? Eu sempre fui uma pessoa, Lu, de planejar tudo. De tudo tinha que sair do jeitinho que eu queria, de colocar uma meta no papel e bater aquela meta, sabe? E hoje em dia eu não planejo muito mais. Esse acidente tem me ensinado muito. Eu aprendi muito mais do que eu achei que eu ia aprender com ele. E eu não planejo tanto mais assim. Eu tenho, sim, sonhos. Eu acho que as coisas vão acontecer no tempo que tiverem que acontecer, mas eu tô sempre fazendo o hoje.
Então eu estou me preocupando com o hoje, se as minhas clientes de hoje estão sendo bem atendidas, porque eu acho que isso é uma semente que a gente planta, mesmo que eu tenha, claro, a pretensão, não vou nem dizer uma meta, mas eu tenho uma pretensão dessa clínica estar cada vez maior, da minha escola ter uma sede própria, não uma sede própria, mas uma sede, um centro de treinamento, como eu já tive no Brasil. Eu tenho essa pretensão, mas se eu falar assim, hoje isso está no papel, igual eu sempre coloquei, e estipulava um prazo e fazia o que era possível e é quase o impossível para fazer, não, eu não faço mais. Hoje eu faço tudo o que eu posso fazer de melhor hoje. E tem dado certo, porque eu estou fazendo melhor hoje e amanhã a sementinha vem e eu vou regando e ela vai crescendo e, por enquanto, sem grandes planos. E, querendo ou não, tudo isso que vai acontecendo vai te amadurecendo, né? A gente se torna A mudança outra para São pessoa. Paulo, a quebra das empresas, a mudança para Paris, agora o O acidente. acidente, Então, tudo isso acaba te amadurecendo, te trazendo outra visão. com certeza. Principalmente Paris, né? Porque aí é onde que entra a mudança de outro país. A gente tá falando Paris porque a gente tá aqui, Porque a gente mas, está aqui, né, da mas França é em si, ou qualquer outro país, né? país, eu acredito que essa mudança, ela é bem significativa na vida da... E não É. só da pessoa, né? De todos em volta. Que aí Sim, entra a família, entra a família que você deixa, no caso, a família que você traz. a família que a gente traz para cá. O meu filho chegou aqui com 11, né? 11 anos e meio. Então ele fez 14 anos agora, ele está 2 anos e meio aqui. E aí a gente já fica com aquele pensamento, com aquele sentimento, né? Ele tá pegando a cultura daqui, aí já dá aquela dorzinha. A minha filha vai nascer aqui, já me dá aquela coisinha no coração de, ai meu Deus, será que ela vai ter aquela coisa do Brasil? Porque eu amo a nossa cultura. E eu não quero jamais deixar que ela perca e nem meu filho perca isso. Que a gente. Nossa, eu acho que a gente é um povo guerreiro demais e eu agradeço por ter nascido no Brasil, de verdade. Eu acho que aqui, claro que cada cultura é rica em determinada coisa, mas aqui eu sinto que as coisas são mais fáceis para quem nasceu aqui, para quem é criado aqui, um sistema de educação mais fácil. Isso é maravilhoso. Mas eu acho que isso também torna a gente um pouco mais acomodado, sabe? As coisas são muito fáceis. Então eu amo essa cultura brasileira da gente. Claro que se pudesse ser melhor, né? O país ser um pouco melhor, a gente tivesse possibilidades melhores. Mas de fato eu acho que a gente se torna guerreiro mesmo, a gente consegue coisas que talvez se a gente não tivesse nascido no Brasil a gente não conseguiria. E aí vem aquele medinho de como que vai ser, né, para minha filha, meu filho que está sendo Mas uma criado coisa eu aqui. tenho certeza, já vai nascer bilíngue. Exatamente, tem essa vantagem. E aí a gente vai, obviamente, sempre falar em português, ensinar em português e manter isso. E manter essa Não, e quando puder também, ó, partir o Rio, né? isso Pra ela aí, conhecer. levar para conhecer a família de lá, Justamente. conhecer o nosso país que é tão lindo, E né? falar nisso, o coração da vozinha, como que tá? Tá chorando todo dia. Minha mãe é chorona, né? Ela chora todo dia, ela liga, ela aí liga de vídeo. Graças a Deus, hoje a gente tem a possibilidade, né? De Isso. poder falar de vídeo. Então, eu não imagino quem veio pra cá, sei lá, 15, 20 anos atrás, não imagino como era, porque eu não encontrava o que queria comer. Eu acho que pra gente hoje é muito fácil, tá? Sinceramente, por mais que tenha dificuldade, eu acho que é muito fácil. A gente come o que quer, tá com saudade do Brasil, tem mercado, tem bar brasileiro, tem restaurante e tudo. O que fica mesmo é a saudade dos familiares, né? Mas a videochamada facilitou demais. Demais. Pensa naquela época que você não podia ver a pessoa, As pessoas tinham que mandar carta, né? né? Porque E até pra depois, ligar era caro. e depois passou pro telefone, mas aí eles falam que você tinha que colocar o negocinho lá, pagar. Já tinha um tempo, o Isso negocinho aí. caía. Eu particularmente não Eu, faço quando ideia. era criança, eu lembro dessa fichinha, tá? Era uma fichinha, não sei se daqui pra lá era a mesma coisa, mas você colocava uma ficha no telefone Aham. e ela valia por determinado tempo e acabava a fichinha, caía embaixo e você acabou a ligação. Você Pois compra é, outra. aí você tava no maior assunto, ou num chororô, numa emoção toda, pá, acabou. Agora você consegue ver, consegue mandar vídeo, né? Nossa, Consegue hoje em fazer dia, ligação. assim, eu acho que a gente pegou a parte fácil, sinceramente. Por mais difícil que seja, né? Porque você mudar de país é muito difícil, sim. Não é tudo um mar de rosas, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Mas eu ainda acho que a gente pegou a parte fácil. E Alessandra, fala pro pessoal, o que você deixa de conselho, principalmente para mulheres, que é o nosso público-alvo aqui, mulheres empreendedoras, qual o conselho que você deixa para elas? Tanto na parte empreendedora, como pessoal, não sei, o que tiver no seu coração. Eu acho que eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui, mas que foi o tema da minha palestra que eu dei no sábado. Não tenha medo de dar ré, não tenha medo ou vergonha do que as pessoas vão pensar a seu respeito, tá? Muita gente deixa de fazer muita coisa por opinião dos outros. E essas outras pessoas, depois, elas não vão bater na tua porta e perguntar se você tem uma conta para pagar ou se está faltando alguma coisa para você comer. Então, siga teu coração, tenha fé, seja resiliente. E o principal, não esqueça, foi uma coisa que eu falei numa outra entrevista também, não esqueça quem você é.
Não esqueça quem você foi no Brasil, não esqueça a tua história. Porque por mais que a gente tenha que dar ré e recomeçar, a gente tem uma história dentro da gente, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência. Traz isso pra cá também, mostra para as pessoas daqui o que você sabe fazer de verdade. Porque o brasileiro, quando ele é bom numa coisa, a estética, então a gente é, modéstia à parte, a gente é muito bom nisso. Então mostra que você sabe, não fica com vergonha de falar, mesmo que fale errado. Erre mesmo e aprenda com o teu erro, porque eu acho que é isso que faz a gente evoluir. É você errar, recomeçar, quantas vezes for necessário, e lembrar que tudo tem um tempo, que tudo passa. A fase boa, ela vai passar, e a fase ruim, principalmente quando você estiver nela, no olho do furacão, como eu tive aí por esses meses, lembrar que todos os dias vai passar, vai chegar um momento que vai passar. Alessandra, muito obrigada. Obrigada a você. Que Deus te abençoe. Amém, igualmente. Abençoe a Maria. Aqui é Maria. Aqui é Maria. Já estou falando francês. Que Deus possa te abençoar, a sua clínica. Eu vou deixar o link do Instagram embaixo, né, na descrição. Ótimo. Mas tem, no caso, o Instagram da clínica, tem algum outro? A gente tem o Instagram da clínica, o @Alessandra Flauzino. Uhum. Tem o meu Instagram, né, que é o Alessandra Flauzino, com 2 S, o Alessandra Flauzino com Z. E a gente tem o Instagram da Parriot também, @ParriotPR, de Paris e Rio, parriot.pr. E falar em Parriot, a gente preparou aqui, né, não, Alessandra? Para quem ficou até agora. Para quem ficou até agora, a palavra-chave é Parriot, com 10%, certo? 10% de desconto em todos os procedimentos aqui da clínica. Então, como que você faz para ativar isso? Você vai entrar em contato com a gente pelo Instagram. Lá no Instagram você vai ver que tem WhatsApp, tem link, tudo direitinho. E aí você pode entrar em contato tanto pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp, e falar, ó, eu estava assistindo o Pod da Lô e a palavra-chave é Parriot e eu quero meus 10% de desconto no procedimento, e a gente agenda seu procedimento e te dá os 10% de desconto. Que presentão. Tipo, qualquer procedimento, extensão de cílios, sobrancelha, botox, tem muita gente que quer, né? Micropigmentação labial, de sobrancelhas, drenagem linfática, enfim, limpeza de pele, uma infinidade. Mas aí é isso, pessoal. Então a palavra-chave Parriot, se eu fosse você, eu não perdia. Os Chamores, muito obrigada. Até a próxima. Bisu.